Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Amor Consciência. Eu sou a Cami Brito e nós vamos falar aqui sobre a sua jornada para construir relações saudáveis com você mesma, com as pessoas e com a vida. Eu sou terapeuta ayurvédica, sou coach cognitivo e comportamental e eu juntei essas duas ciências para trazer autoconhecimento de uma forma bem prática para que você possa aplicar isso na sua vida, né? O tema de hoje é jogos emocionais, né? Os jogos emocionais na contramão das relações saudáveis. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre do que se tratam esses jogos emocionais, né? E por que eles implicam nessa qualidade saudável da relação? Como é que tudo isso acontece? Então, bora lá? Então, um dos maiores benefícios que existem sobre as relações saudáveis é que a gente consegue construir amizades íntimas, relacionamentos íntimos, e a gente consegue se sentir apoiada por essas relações quando as coisas ficam mais difíceis nas nossas vidas, quando a gente passa por um momento que a gente não estava exatamente contando com ele, né? Num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, né, ter relações saudáveis, ter relações íntimas é muito importante, porque são essas pessoas que estão dando o suporte para a gente, né, para trazer aí esse exemplo do que é esse momento difícil que a gente pode atravessar, né, nesse momento a gente tem aqui esse exemplo do presente, né, do agora. Então, beleza. Quando duas pessoas têm um relacionamento afetivo próximo, assim, com essa intimidade, é bem natural e até é muito saudável que as pessoas dependam uma das outras, assim, num certo num certo grau, né, que mantenha isso saudável. Você já vai entender que grau é esse aqui, ok? Só que essa relação deixa de ser saudável quando uma das duas pessoas ou as duas pessoas acabam se afastando muito de quem são, né? E acabam se modificando ali ao longo da construção dessa relação, da construção dessa troca, dessa parceria, e acabam se tornando outras pessoas só para agradar a outra parte da relação, né? Então, elas sacrificam as próprias necessidades, sacrificam os próprios desejos, sacrificam muitas vezes a própria vida para agradar uma outra pessoa, para caber naquela relação, para aquela relação dar certo. Então, nesse momento, é possível que essa relação deixe de ser saudável. E num relacionamento entre dois adultos, né? Dois adultos eu falo no sentido de serem emocionalmente maduros, né? Dois adultos autônomos, dois indivíduos que conseguem reconhecer ali as suas individualidades, né? Esse papel de dar e receber, que é essa troca que acontece, essa parceria que acontece na relação, acontece em forma de dar amor, de dar cuidado, atenção, dar e receber, né? Amor, cuidado, atenção, apoio, suporte. Isso é equilibrado, isso acontece ali junto, né? De uma forma bem equilibrada. Ambas as pessoas dão e ambas elas recebem. Existe uma reciprocidade e existe uma velocidade nessa relação e uma intensidade nessa relação que, obviamente, né, quando a gente está ali no começo da relação, sob o efeito da paixão, é mais intensa, mas na construção da relação isso vai acontecendo de uma forma realmente gradativa, sem muitos trancos, sabe? É uma coisa construída realmente na realidade, ali nos dois, né? Com o envolvimento dos dois. Então, uma relação assim é muito possível se chegar nesse lugar de intimidade, né? Só que quando existem pessoas que assumem o papel de doar mais na relação, elas se tornam pessoas mais propensas a ajudar, a cuidar e às vezes até a resgatar o outro de alguma questão que o outro esteja vivendo, né?
isso já se torna um pouquinho disfuncional. Então, existem pessoas que têm essa tendência numa relação de acabar doando mais, e às vezes doando muito mais do que elas têm, do que elas podem, e elas acabam se distanciando muito de si mesmas porque focam em resolver problemas, às vezes, de colegas do trabalho, então não conseguem dar conta do seu trabalho porque estão resolvendo problemas ali de toda a sessão, de todos os companheiros do setor, né? Às vezes isso acontece em relação aos vizinhos, então são aquelas pessoas que acabam se tornando agentes de comunidade, ou então síndicos, enfim, eles têm essa posição de tomar a frente e querer resolver tudo. Às vezes acontecem entre amigos, com familiares, muito frequentemente acontece com namorados, maridos, esposas, namoradas, né? Então, existe uma diferença entre fazer isso de uma forma natural e fazer isso de uma forma que já te cause prejuízo, né? E uma pessoa com perfil de ajudador, ela tem uma questão interessante que é a contrapartida dela, né? Se ela tem esse perfil de ajudador, ela geralmente atrai pessoas que têm muitos problemas. Às vezes são problemas emocionais, às vezes são problemas sociais, às vezes são problemas na família, às vezes são problemas financeiros, são pessoas que de repente não conseguem parar muito num trabalho. Enfim, a gente vai destrinchar isso mais por aqui. Então, quando essas pessoas que já têm essa tendência natural a ajudar, a fazer muito pelo outro, acabam se encontrando com pessoas cheias de problemas, né? Elas acabam abrindo mão de si mesmas e ficam meio sem tempo de resolver as suas próprias questões. Então, elas passam a até ajudar o outro como uma forma inconsciente de não precisar cuidar da própria vida. Nesse momento, a gente começa a ter um desajuste importante ali na relação, né? Essa dinâmica, então, ela se torna, na verdade, uma das dinâmicas que eu mais atendo, né? São pessoas que estão questionando realmente qual o seu papel nas relações, qual o papel daquela relação na sua vida, porque estão percebendo que estão se distanciando muito, então acabam entendendo que existe essa característica central da personalidade, que é ajudar o outro, que é cuidar do outro, né? Às vezes falam, eu fico consertando as pessoas e elas saem do relacionamento muito melhores do que elas chegaram. Então, é uma pessoa que é quase que uma doadora eterna na relação, né? E ela recebe muito pouco dessa relação. A gente vai ver aqui, né? Não existem coitadinhos nem agressores, né, nem culpados, existe aí uma dinâmica que não é muito saudável para ambas as partes, na verdade. Mas a verdade é que essa dinâmica, ela se torna muito autodestrutiva para a pessoa que tem essa necessidade de estar cuidando, né, de ajudar, não gosto de falar estar cuidando, essa necessidade de cuidar, de salvar, de se preocupar muito com o outro, né? Ela sente que é muito mais do que querer fazer isso, é uma questão de precisar fazer isso, né? Então, é uma coisa que está muito acima, ela não consegue ter o controle sobre isso. Ok, entendemos então que a gente chegou aqui no momento que a relação já está disfuncional, né? E esse padrão disfuncional dela ser, dela viver, dela manifestar, vai impactar muito a forma como ela vê a si mesma, como ela resolve problemas e conflitos, como ela se relaciona com os outros, como ela se posiciona diante da vida, no mundo, né? Então, por que que uma pessoa age dessa forma? O que que leva uma pessoa a agir dessa forma? Então, o que leva uma pessoa a agir assim é um profundo sentimento de falta que ela tem internamente. Ela sente que falta um sentido na vida, falta alguma coisa que preencha ela, que preencha a vida dela, que estruture a vida dela. Ela se sente, na verdade, sem função, sem sentido de existir, né? Se ela não está cumprindo e desempenhando esse papel ajudador.
Então, isso acontece porque ela está desconectada do seu mundo interno. Quando uma pessoa vive desconectada do seu mundo interno, ela não entra em contato com sentimentos, com emoções, com desejos, com necessidades, né? E aí é assim, certo que a vida vai perder sentido, porque o que dá sentido à vida é justamente esse sentir, né? Assim, não experimentando esses sentimentos mais interessantes, mais positivos, ela vai acabar vivendo muita ansiedade, pode chegar a viver uma depressão, né? Mas ela não está consciente disso. Na verdade, ela age dessa forma porque esse sentimento que ela tem de falta gera nela uma necessidade de ir buscar no outro, buscar no interno, aquele sentido de valor para si mesma. Então, ela acaba indo buscar externamente algum sentido de identidade para ela. E ela faz isso ajudando, cuidando, salvando as outras pessoas. Então, essa pessoa, ela precisa, né, dedicar um tempo aos outros, porque ela não vê esse valor nela mesma. Se ela não estiver agindo de forma a ser útil para alguém ou se fazer necessária para alguém, ela não consegue perceber esse sentido na existência dela. Essa pessoa, ela não sabe relaxar. Muitas das vezes ela não se sente confortável em uma amizade ou em uma relação amorosa onde exista equilíbrio, onde essa relação de troca seja recíproca, onde esse dar e receber sejam ali equilibrados e estejam alinhados. Então, muitas das vezes, esse tipo de pessoa, quando encontra uma relação assim, ela, na verdade, sai fora, porque ela se sente muito perdida, ela não consegue desfrutar daquilo que tem para receber, simplesmente. Ela precisa estar fazendo, gerando para si esse senso de utilidade, esse senso de valor. Essas pessoas se sentem ansiosas se alguém até que ela costuma ajudar muito, né? Às vezes ela tem. Às vezes não, ela tem essa relação onde ela está sempre fornecendo alguma coisa, doando alguma coisa, seja dinheiro, seja tempo, seja amor, seja empatia, seja, enfim, o que for. Ela sente que se essa outra pessoa, que é a receptora daquela doação dela, diz que ela não precisa mais receber, ela sente até uma certa angústia, ela sente uma ansiedade, porque ela acredita que se ela não estiver cuidando da outra pessoa, a outra pessoa também não está vendo valor nela, né? Ela faz isso de forma muito inconsciente. Então, se você frequentemente, né, é importante a gente observar essa frequência. Isso precisa ser um padrão do seu comportamento para que você comece a entrar aqui comigo numa forma de identificar esses seus comportamentos, né? Agora, se uma pessoa faz isso numa vez, na outra ela está recebendo, tá tudo bem, tem um equilíbrio. Nem sempre a gente vai dar e vai receber da mesma pessoa, mas a gente vai dar e vai receber, de repente, de uma pessoa que não tem nada a ver, e no ciclo da vida, né, num período de vida, a gente acaba saindo com isso em equilíbrio. Agora, se a gente passa um período da nossa vida, a gente costuma observar esse padrão com uma certa frequência, onde você está só doando, aí sim estamos falando aqui desse ajudador, desse perfil ajudador que eu estou trazendo, tá bom? Porque outra característica dessa pessoa que tem esse perfil ajudador é que ela não sabe pedir ajuda. Mesmo que ela esteja precisando, mesmo que ela esteja passando ali por apuros, mesmo que ela esteja se sentindo com necessidade de apoio, ela não vai pedir. E dependendo da intensidade desse padrão, ela não vai nem aceitar receber. Ela vai acreditar que receber é ser fraca, que receber apoio é ser um peso para as outras pessoas, que é vergonhoso receber apoio. Ela vai desenvolver aí uma série de justificativas na cabeça dela para que confirme esse desconforto que ela tem de receber. Muitas das vezes, esse foi um caso meu, né? Era difícil receber até presentes, receber elogios. Né? Então, são padrões assim que a gente pode observar em diversas camadas, né, da nossa vida e também em diversas intensidades. Em algumas áreas da vida isso pode estar mais intenso, em outras menos intenso.
E como é que você vai saber, então, se você é essa pessoa que é uma ajudadora mais frequente ou se você é essa ajudadora esporádica, né? E você vai observar para um recorte da sua vida. Não dá para você observar uma situação de repente, aquilo que eu falei, na linha do tempo da sua vida. Se houver esse equilíbrio entre o dar e receber, não vejo problema, tá? Não tem assim um limite, né, uma linha real e clara que diga, olha, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, não. Inclusive, é você mesma que precisa se olhar, né, se observar e perceber onde é que você está aí nesse perfil ou não, tá bom? Então, para você poder investigar um pouco mais, a gente vai trazer agora esse perfil de comportamento, esse padrão de comportamento para dentro das relações. Então, muitas vezes, essas pessoas que estão envolvidas ajudando demais as outras podem enfrentar problemas de saúde, né? Que podem estar relacionados ao estresse emocional que ela vive. Porque, pensa, se ela é uma pessoa que tem essa disponibilidade exagerada de ajudar o outro, quem está à volta dela é pessoa que precisa de ajuda. Então, ela vive quase que como em urgência, sabe? Tudo ela está em urgência, urgência dos outros, né? Todas as demandas dos outros são urgentes, então ela está em estresse emocional contínuo. E esse estresse emocional às vezes gera uma sensação tipo uma gripezinha, que é um cansaço extremo. Às vezes pode ser uma asma, pode gerar distúrbios na pele, né? A pele ela é um órgão nosso muito relacionado a questões de limites, né? Então, se a pessoa é uma doadora extrema, ela tem questões com limites ali a ser observadas. Por que ela não consegue receber? Por que ela tem sempre que se abrir tanto para o outro, dar tanto, né? Oferecer tanto para o outro? Ela pode também acabar desenvolvendo exaustão física, exaustão emocional. Então, doenças como o burnout, por exemplo, é uma doença bem clássica de quem tem esse perfil ajudador. Também pode acontecer dela ter bruxismo, porque esse ponto aqui de junção entre o nosso maxilar, né, e essa parte superior aqui do cérebro é um ponto que concentra muita tensão mesmo da gente de sobrecarga, né, de sobrecarga emocional. Então, pode acontecer do bruxismo. Pode acontecer, gente, dores crônicas ao longo da coluna. A gente sabe, né? Eu estudei o Ayurveda me deu esse embasamento que a coluna é o órgão, é um sistema físico ali de estrutura do seu corpo, mas que os impactos dela são completamente emocionais, né? Existe ali uma série de nervos que passam por dentro da coluna e estão irrigando todos os seus músculos, por exemplo. Então, qualquer contração de tensão no músculo está passando ali por dentro da sua coluna. Então, ao longo da coluna, isso pode estar representado, essas tensões, esses sofrimentos, esses sentimentos do estresse podem estar ali representados ao longo da coluna. Depois eu vou até colocar nos stories, eu lembrei agora, eu tenho uma imagem muito legal sobre isso, vou colocar lá nos stories para vocês observarem, tá? Depois vocês me deixam feedback lá se isso foi interessante. Beleza. E é óbvio que ter algum desses sintomas não quer dizer que você é uma pessoa com perfil ajudador. Não necessariamente. Entretanto, é importante você parar e fazer essa autoanálise, dar uma verificada no seu mundo interno se isso está fazendo sentido ou se não está. Tá bom? Agora, a notícia boa é que, se você acredita que você é uma pessoa que está em padrão ajudador, você pode sim começar a alterar o seu comportamento agora, né? Começar a alterar o seu comportamento agora, para que você consiga recuperar esse senso de individualidade, né? Ou seja, para que você consiga lidar melhor com os seus limites e separar um pouco o que é o problema do outro, o que é o seu problema, né? Quais são as suas prioridades, deixar de se submeter tanto a tantas demandas das outras pessoas e conseguir criar esse distanciamento entre você e o outro. E isso vai tornar você uma pessoa mais saudável emocionalmente e vai também melhorar muito a qualidade das suas relações, tá? Então,
Se conectar com as suas insatisfações para que você entenda onde é que os seus limites estão sendo atravessados, né? Onde é que eles estão sendo desrespeitados, é um exercício muito importante para que você consiga perceber quais são os ajustes que você pode fazer nesse padrão ajudador de se relacionar, de se comportar, né? Como esse padrão ajudador interfere ali nas suas emoções, na forma como você se coloca na vida, na forma como você se expressa na vida, nas suas relações amorosas, né? Nas suas relações com a sua família, com amigos, no trabalho, etc, etc, etc. Fazer esse pequeno movimento de observação, de auto-observação, né? Mergulhar no seu mundo interno, exercitar o seu autoconhecimento, pode fazer já você se sentir melhor em relação a tudo isso que a gente está falando. Então, isso tudo, esse movimento, já é um movimento de encontrar o amor dentro de você, já é um movimento de se fortalecer. E aí, quando você estiver se sentindo forte o suficiente, você consegue voltar para o mundo externo, né? E dar os seus nãos, né? Não quero isso, não vou fazer isso agora, isso aqui não, é problema seu, eu vou fazer isso que é importante para mim. Então, sempre a nossa reação do lado de fora precisa ser um reflexo daquilo que a gente está sentindo dentro, né? E a gente permitir que essas transformações internas venham sendo colocadas para fora pouco a pouco, né? Porque esse é um padrão que está bastante sedimentado na forma como você se expressa, então precisa ter uma paciência para alterar esse padrão, ok? Então, beleza, vamos entrar um pouquinho mais agora na questão do relacionamento. Vamos perceber aqui que a questão mais importante desse padrão de ajudador é esse padrão complementar que existe ao padrão de ajudador, né? Então, todo ajudador, ele encontra uma vítima, né? Um ajudador sem uma pessoa que não tem condições de resolver os próprios problemas, ele é um ajudador sem função, ele não é um ajudador feliz, né? Ele não é um ajudador útil. Então, ele vai encontrar uma vítima perto dele. E daí é que se cria a grande dinâmica, o grande jogo emocional, que é muito nocivo para as relações, né? E é justamente essa dinâmica, esse jogo emocional que reina nos atendimentos que eu faço. Então, pessoas vítimas são pessoas que têm traços narcisistas, ou seja, o que eu estou dizendo com isso? São pessoas que são mais egocêntricas, que têm uma necessidade grande de ter atenção, de ter validação, de ter cuidado, de ter proteção. Mas é muito importante eu fazer aqui um disclaimer para você. Eu não estou dizendo que a pessoa com comportamento de vítima é uma pessoa narcisista, ou seja, uma pessoa com personalidade narcisista, né? Transtorno de personalidade narcisista. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esses traços narcisistas que existem na vítima, eles podem e eles vão, na verdade, tornar essa vítima mais egocêntrica, né? Mas para você receber um diagnóstico se você tem transtorno narcisista, só um psiquiatra pode fazer, e essa não é a minha especialidade. Então, não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas eu posso te dizer que, se você está aqui seguindo o meu perfil, você tem muito pouca chance de ter um transtorno de personalidade narcisista, porque você está buscando autoconhecimento. Porque é autoconhecimento que eu entrego, né? Então, você está buscando como melhorar. Uma pessoa que é narcisista patológica, ela não vê esse problema. Ela não enxerga que ela tem defeito. Então, não acredito que seja a sua questão, ok? A vítima, né, essa pessoa que tem o padrão de comportamento vítima, vitimista, ela tenta controlar o quanto ela vai receber de amor, de atenção, de aprovação, às vezes de sexo, às vezes ela quer receber isso em forma de sexo. E elas podem utilizar mecanismos que não a linguagem clara e explícita e direta. Então, elas podem usar a raiva, elas podem usar a culpa, elas podem usar a crítica, elas podem usar a indiferença, elas podem usar a carência,
né? As vítimas geralmente têm um toque invasivo, tem uma energia que te invade, sabe? Ela tem um diálogo que é mais julgador, que é mais incisivo, né? Muitas vítimas vão usar o drama emocional. Esse é um jogo que a vítima joga muito bem. É esse drama emocional. E outras vezes essa vítima vai usar a própria doença como uma fórmula de manipulação e de controle desse amor que ela quer receber, dessa atenção que ela quer receber, tá? É muito improvável que, se você seja a vítima, você faça isso de forma deliberada. Claro que não, né? No fim, ela quer receber amor, então ela não pode fazer isso de forma deliberada. E ela também não faz isso de forma consciente, né? Ela faz porque foi assim que ela aprendeu a se colocar na vida e conseguir aquelas coisas que ela precisava na vida. Então, ela simplesmente continuou fazendo dessa forma. Mas tanto a pessoa que tem perfil de ajudador quanto a que tem perfil de vítima, elas podem mudar esse jogo. Elas podem sair do jogo emocional e entrar no autocontrole de si mesmas, né? Então, gente, a vítima, ela não quer apenas ter muito controle sobre o outro. Muitas das vezes ela faz isso porque dentro dela existe um medo que é muito gigantesco de ser abandonada, né? Ela então faz isso porque ela quer a garantia de que o outro não vai abandoná-la, não vai deixá-la, que ela não vai ficar sozinha. Né? Muitas das vezes ela tem crenças de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é capaz o suficiente, de que ela não é forte o suficiente para lidar com aquilo, então ela tem essa necessidade do outro. E é por isso que a vítima, né, e o ajudador, eles se encaixam tão bem, né? Por isso que um precisa do outro para viver, porque um quer dar e o outro quer receber. A dificuldade que tem nessa relação é que é uma coisa muito polarizada, né? Um quer dar e o outro quer receber. Só que nenhum dos dois é honesto ali nisso. Porque tem um jogo, né? Estamos falando aqui dos jogos emocionais. Então, existe um jogo que já vocês vão entender o que acontece. Eu vou falar já. Então, tá, gente, olha, num relacionamento, né? Existem a vida funciona assim, a gente não é um corpo só, né? A gente é um corpo com um mundo interno, com um passado, com uma história. Então, a gente é um complexo ali bem sistêmico e existem interferências desses corpos que vão dialogando entre si na realidade que a gente vive aqui na matéria, né? Então, lá dentro da vítima, opera a crença de que o outro é responsável pelos seus sentimentos. Seja sentimentos de dor, de alegria, se eu tô triste é porque o outro fez aquilo ou aquilo outro, ou não fez aquilo outro. Se eu tô feliz é porque o outro fez ou não fez alguma coisa. Então, o outro é responsável por aquilo que ela sente. E o outro tem esse trabalho de garantir, então, que ela fique bem. Essa é a crença mais forte que tem na cabeça da vítima. O ajudador, por outro lado, ele tem a crença de que é responsável pelo sentimento da outra pessoa. Então, ele acredita, bom, se eu fizer isso direito, fulano vai ficar feliz e eu vou receber a aprovação que eu preciso. Então, essa aprovação que fica em jogo ali entre os dois, que é o que é velado, que não é comunicado de forma clara, é esse medo de abandono. Na verdade, tanto a vítima quanto o abusador, eles estão ali sendo dominados pelo medo. O relacionamento que faz com que a vítima e o ajudador se encaixem tão bonitinho é o medo, não é o amor, né? O amor é óbvio, ele vai existir ali, né? É bem provável que exista o amor ali também, mas o amor ele não consegue nem sair para a superfície porque ele está abafado pelo medo, né? Então, os ajudadores, eles sacrificam as próprias necessidades e eles querem cuidar das necessidades e desejos das vítimas,
né? Mesmo quando essas vítimas, gente, que eu tô falando, não é a vítima de tipo, ai, a vítima que sofreu o acidente, não é essa vítima que eu tô falando. A vítima é um estado psicológico, né? É um padrão de comportamento, é um padrão de personalidade. Então, essa vítima, ela tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça que pensa, ela tem idade suficiente para cuidar dela própria, mas o ajudador acredita que a responsabilidade de cuidar dela é dele, né? A gente já viu. Então, eles dão muito por medo, né? Eles dão muito por medo. E esse medo tem implícito esse jogo, que é: eu vou te dar muito, mas eu quero que você me dê de volta. Só que eles não falam, eles querem que haja essa troca, mas isso não é falado de forma explícita, isso é velado. Então, existe essa manipulação através dessas dinâmicas emocionais que eu estou chamando aqui de jogo emocional, tá bom? Por outro lado, as vítimas, né? Elas não assumem a responsabilidade. Na verdade, nem as vítimas e nem os ajudadores assumem a responsabilidade pelos seus sentimentos, né? E pelo seu próprio bem-estar. Tanto que existe esse componente de eu dou e você precisa me dar de volta, ou eu recebo de você, mas você não pode sair do meu lado, né? Então, existe esse jogo de controle. As vítimas tentam ter o controle sobre os outros, né? Elas dão essa atenção, elas dão essa admiração, elas dão de uma maneira muito aberta elas enaltecem o outro de uma maneira muito aberta, né? Então, isso vai um alimentando ali o outro. E enquanto os ajudadores tentam ter controle sobre a obtenção da aprovação dessa vítima. Então, ele faz e ele quer ir lá se certificando de que a vítima esteja gostando do que ela está recebendo, né? Nossa, faz todo sentido. Medo e manipulação predomina sempre. É isso, né? E é o medo e a manipulação predomina sempre. Nessas dinâmicas, infelizmente, o medo e a manipulação predominam, mas isso pode ser mudado, tá, gente? Isso não precisa ser assim, isso não é uma determinação, isso foram dinâmicas aprendidas no passado. A gente vai falar sobre isso em outra live. Aqui eu estou falando especificamente sobre como é esse jogo emocional e por que isso faz a relação tão tóxica, né? Por que isso atrapalha tanto o nosso desejo genuíno de viver o amor verdadeiro e a relação saudável, né? Como que eu sei? Porque eu já vivi isso muito, porque eu atendo todo dia uma pessoa com essa mesma questão, né? Então, como nem quem está ali como vítima, nem quem está ali ajudando de forma compulsiva se cuida ou é responsável por aquilo que sente, vai acabar se sentindo frustrado e vai jogar essa raiva para fora, em cima do outro, né? Às vezes nem joga para fora, mas vai acreditar que o outro é culpado pela raiva que ela está sentindo, por esse ressentimento que ela está sentindo, por essa falta de apreciação que ela está sentindo, né? Por essa falta de amor que ela está sentindo. Ela vai se sentir invisível, ela vai se sentir incompreendida, ela vai se sentir não reconhecida, vai se reconhecer injustiçada e ela vai acreditar que é culpa do outro, que o outro está fazendo ela se sentir assim. Então, se você se sente assim num relacionamento, é porque você, de forma inconsciente, está esperando que o outro te proporcione aquilo que deveria você mesma estar proporcionando para você. Entende? Só que, de novo, isso não é falado de forma clara e isso nem é claro para você própria. Essa que é a questão de eu estar aqui fazendo essas lives, porque eu preciso mostrar para vocês que essa é uma tarefa de vocês. Se vocês querem alguma coisa, se vocês desejam alguma coisa na relação, vocês precisam pedir de forma clara. Não ficar esperando sentadinha, quietinha, que o outro vá ler os seus pensamentos, ou que o outro tenha a obrigação de fazer, ou que ele vá reagir do jeito que você quer, e te dar a relação que você
sonha, que você imagina. Não é assim que funciona. Um relacionamento entre duas pessoas que são responsáveis emocionalmente, existem pedidos que precisam ser feitos, né? Então, quando a gente não se vê valorizado, reconhecido, quando a gente não se vê correspondido naquilo que a gente está entregando na relação, a gente se sente muito chateada, muito frustrada, né? E é com o outro, frustrada do outro, do jeito que o outro está te tratando, frustrada com o jeito que o outro está fazendo com você, está fazendo você se sentir e tal, e tal, e tal. Então, essa que é a dinâmica, né? Só que chega nesse momento onde a frustração, a raiva e o ressentimento começam a tomar conta da relação, é que pode acontecer de surgir aí uma terceira posição nesse jogo, que é a posição do agressor ou do abusador, ou daquela figura que é mais dura, né? Daquela pessoa que é mais ríspida. Às vezes a gente acha que não está sendo agredida porque a pessoa não está batendo, chutando. Não, gente. Mas uma irritabilidade constante num relacionamento ou uma frieza constante no relacionamento, isso é agressivo, isso é abusivo, né? Então, dependendo da sua personalidade, você vai dar vazão a essa raiva, a esse ressentimento de uma forma explosiva, e aí você pode jogar isso para fora e você pode gerar abuso na outra pessoa, né? Você pode gerar sofrimento e dor na outra pessoa, mas você também pode ser o tipo de pessoa que é incapaz de desagradar o outro e aí você vai ter uma raiva de uma forma implosiva. Você vai direcionar toda essa raiva para si mesma e você vai ser abusiva com você mesma. Já parou para pensar que isso é possível? Você ser abusiva com você mesma? Você passar tanto por cima da sua parte que sente, da sua parte que sofre, da sua parte que é vulnerável, né? Você querer esmagar ela tanto, botar ela tanto lá no fundo do baú, que você prolonga o sofrimento que você mesma tem, porque você não está se acolhendo, né? Então, aí é que existe a verdadeira traição, né? A origem da palavra traição é essa. Eu não me acolho, mas eu espero que o outro me acolha. Eu não me amo, mas eu espero que o outro me ame. Então, essa é a verdadeira traição. Para mim, é a verdadeira e é a única traição que existe na real, assim, porque qualquer outra traição já é uma consequência dessa traição que a gente faz com a gente mesmo. Então, os relacionamentos tóxicos de duas vítimas, dois ajudadores, de um ajudador ou um agressor, de uma vítima ou um agressor, não importa a combinação, são relações que sempre vão ter problemas. Né? Muitas pessoas deixam esses relacionamentos que estão vivendo com esse formato, com esse padrão, com essa dinâmica de jogo emocional e vai para um relacionamento novo, acreditando que encerrou aquela etapa trash de relacionamento que viveu, que vai começar uma nova história e vai ser feliz para sempre, e daqui a pouco cai na mesma dinâmica. Por que isso acontece, gente? Porque antes dessa dinâmica ser um problema da relação, ela é uma dinâmica da sua identidade, da sua personalidade, é uma forma como você reconhece a sua individualidade. Então, antes de ser um problema da relação, é um problema pessoal, né? Muitas pessoas que se vitimizam e ajudam podem mudar de lugar em diferentes relacionamentos, inclusive, né? Não é porque você foi vítima numa relação, teve essa postura de vítima, não vou falar foi vítima porque pode gerar um entendimento errado, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas não é porque você esteve com esse padrão de vítima numa relação que na seguinte você vai estar. Você pode ter sido tão massacrada, ter se sentido tão subjugada, tão humilhada, que você vai com uma ira tão grande para sua próxima relação e vai descontar no outro aquilo que o primeiro fez, entendeu? E aí, na outra relação, você já ocupa o papel de agressor, por exemplo. Né? Ou você pode encontrar uma outra forma de você conseguir aquilo que você quer da outra pessoa, e a outra pessoa é mais vítima que você, e você acaba indo para o lugar de agradador, de ajudador, né, de salvador nessa relação. Então, essas dinâmicas, elas são muito... Elas vão mudando de relação para relação, né? Cada pessoa configura um novo modelo de relação e aí ali a pessoa vai se ajustando, né?
O que de verdade permanece é esse sentimento central de falta de sentido, de incompletude, de que você precisa do outro para ser feliz, de que não é possível ser feliz sozinha, de que a vida é muito difícil, de que a vida é muito pesada e alguém precisa compartilhar isso com você. Então, esses sentimentos de falta, esses sentimentos angustiantes, eles são o que seguem com você. E às vezes, gente, quem tem, às vezes não, sempre, quem tem o padrão de ajudador, eu acho que tem um problema a mais do que a vítima. Porque a vítima, ela percebe as suas fragilidades, ela não tem habilidades para lidar com elas. É verdade, mas ela percebe as suas fragilidades. Agora, o ajudador, que somos a maioria aqui, né? Geralmente as mulheres do meu perfil e as mulheres que eu atendo, aqui nos atendimentos individuais, elas têm mais o perfil de salvadoras, de ajudadoras. E aí o problema tem mais um degrauzinho, né? Tipo assim, primeiro elas precisam perceber que elas não são fortonas sempre, que elas não são invulneráveis sempre, que elas não conseguem sempre resolver tudo sozinhas, que elas têm sim vulnerabilidades, fraquezas, debilidades, defeitos, né? Então, uma característica muito forte das ajudadoras é o orgulho. Esse orgulho cega a pessoa, ela não consegue ver a parte humana dela, não consegue ver a parte vulnerável e mais frágil dela. Por isso que muitas mulheres negam a sua vulnerabilidade, né? Eu já falei aqui nas lives lá do ano passado, antes da minha pausa, eu falava assim das mulheres, eu falava, isso é coisa de mulherzinha, porque a mulher que aceitava receber cuidado, que aceitava receber gentileza, que gostava de estar sempre bonita, bem cuidada e tal, eu julgava essas mulheres. Eu era a fortuna total no nível mega hard, né? Até que depois de muito tempo a vida manda tanta porrada dura, porque se você é a fortuna, a vida vai te mandar o quê, gente? Vai mandar porrada, não é? Então, de você ser a fortuna por tanto tempo, gente, eu quebrei totalmente. Eu saí daqui e fui pro fundo do poço, porque eu não tinha mais energia. O meu corpo já estava pipocando doença para tudo quanto é lado. A minha coluna estava explodindo em diversas hérnias, em diversos lugares. Eu fui fazer uma cirurgia. E aí é nesse ponto que a vítima entra e manipula, porque aí olha que forte isso. O seu corpo precisa de parar para você reconhecer os seus limites. Né? Então, a minha coluna precisou dar ruim, eu parei de andar numa época da minha vida, e assim eu fui obrigada a receber cuidado, assim eu fui obrigada a receber amor, assim eu fui obrigada a reconhecer que eu não era uma supermulher, que não era uma heroína, porque a salvadora, ela é o mártir, ela é a heroína. A vítima é aquela que precisa ser salva. Então, os dois extremos, eles são objetificantes. Você perde contato com uma parte sua que te torna humana. Ninguém é só ruim ou só bom. Ninguém é só luz ou só sombra. Nós somos os dois. O humano é isso. Então, esse assunto é um assunto assim que eu falo com muita paixão hoje em dia, porque eu sei onde eu cheguei, né? Onde as fortunas podem chegar, né? É muito duro a gente ver que olha para trás e faltou gentileza sua com você mesma, faltou amorosidade sua com você mesma. Você não precisava ter chegado no lugar de fazer uma cirurgia na coluna se você tivesse sentido a humildade de pedir apoio, de pedir ajuda, quando fosse importante para você, né? Que você acreditou por muito tempo que isso fosse ser fraca. Obviamente que isso foi construído em padrões lá da infância, né? Por isso que eu falo tanto de infância aqui, por isso que eu falo tanto da criança ferida aqui. Porque esses padrões de vítima, de ajudador, de agressor, eles são padrões aprendidos na nossa infância. Se a gente olhar para a nossa infância, existiu lá um ajudador, existiu lá alguém com postura de vítima. Talvez, se vocês tiverem tido sorte, não, mas no meu caso foi, existia também alguém na figura do agressor, né? Aquela figura que abusava emocionalmente em casa. Então,
é uma situação que a gente vive muito pequenininha, que a gente não tem recurso para dar, mas a gente paga as consequências, a gente paga o preço dessa vivência ao longo de toda a vida. E hoje, graças ao bom Deus, graças ao amor que existe no universo, eu tenho o conhecimento necessário, eu tenho a compreensão necessária para entender que também foi por conta disso tudo que eu vivi, que hoje eu sou capaz de estar aqui falando sobre um assunto que eu tanto amo, que tanto me encanta, que tanto me preenche e traz sentido para a minha vida. Então, a Paola, que está aqui comigo, ela é amiga de faculdade. Eu fiz faculdade de arquitetura. Fui super infeliz na arquitetura, porque eu não achava que aquilo preenchia na minha vida e me dava sentido. Hoje, esse trabalho que eu faço me dá sentido de vida. Então, foi graças à minha história de vida que eu encontrei o sentido na minha vida. E isso também não é por acaso. A gente vai falar aí na próxima semana, em outras lives, sobre tudo isso que eu vou mencionando aqui nos pedacinhos, né? Ao longo aí de algumas semanas, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas são contextos que sim, a gente aprende lá desde muito pequenininho. E por isso que não é fácil de mudar, não é simples de mudar assim da noite para o dia, né? Mas existe uma forma de mudar. Existe uma forma da gente viver relacionamentos muito, muito melhores do que os que a gente tem vivido, né? Existe uma forma da gente tornar as nossas relações muito mais saudáveis, da gente tornar a gente indivíduos muito mais saudáveis para as relações que a gente está construindo. E esse que é o trabalho de virada, esse que é o trabalho chave, né? Então é assim, abandonando o jogo emocional, que a gente consegue construir relacionamentos mais saudáveis. Então, cada parte da situação, né, cada parceiro da situação ali que faz essa sua tarefa interna, que olha para si, reconhece aonde está atuando o seu orgulho, reconhece quais são as suas fraquezas, as suas debilidades, né? Onde é que eles precisam de apoio? É assim que a gente se organiza internamente e faz a nossa própria tarefa interna, né, para poder organizar o nosso relacionamento, para poder levar cura para o nosso relacionamento. Então, cada parte que aprende a assumir a responsabilidade por seus próprios sentimentos, seja de dor, seja de amor, para de cobrar isso da outra parte, né? Para de cobrar isso do outro, para de culpar o outro por seus próprios vazios emocionais. Então, quando cada pessoa aprende a se preencher de amor e compartilhar esse amor que não lhe falta mais, né? Ao invés de tentar obter a força do outro, esse amor, eu falo tirar o amor a fórceps, né? Fazer ele acontecer assim na base da pressão, o relacionamento se cura, tá? A Nélia está compartilhando aqui. Eu não me conhecia e você me ajudou muito. Autoconhecimento é tudo. Ai, Nélia, que bom, muito bom mesmo. Eu assisti as suas primeiras lives, passava por um momento daí faltou, mas passava por um momento muito difícil, né? Eu lembro. Sempre lembro de você com muito carinho, porque realmente você estava em todas as lives lá. Muito bom ver você aqui de novo e dizer que esse momento ficou no passado, né? Porque você está dizendo aí, passava por um momento. Maravilhoso. Então, gente, o resultado, né? O resultado não, desculpa, a solução para a gente ter um resultado saudável na nossa relação é justamente a gente assumir essa responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Essa palavra ficou meio famosinha no mundo do autoconhecimento porque ela faz toda a diferença na nossa vida. E nesse caso aqui de dar esse passo para construir relações saudáveis, essa autorresponsabilidade implica em 3 novas atitudes que eu vou deixar aqui para vocês conseguirem sair dessa live com passos práticos para colocar em prática e construir a relação que você deseja, né? Começar a construir a relação que você deseja, tá? Então, ó, o primeiro passo, aprender a tomar consciência do que está sentindo, né? Como é que eu faço isso? Dando uma pausa na sua mente agitada, na sua mente que quer controlar o outro, na sua mente que quer conquistar tudo à força. Desconectando um pouquinho dessa sensação de ansiedade, desse medo que existe lá dentro,
né? Se conectando um pouquinho mais com sua respiração, com o seu coração. Pode botar a mão no coração, porque geralmente quando a gente toca o coração, a gente tem essa sensação de que a gente está tocando essa parte nossa que é mais sensível. Às vezes vem uma emoção, às vezes vem um choro. Aprende a acolher isso tudo. Aprende a conversar e dialogar e compreender quem é você de verdade, né? Como a Neia disse aqui, autoconhecimento é tudo. Quando teve consciência que vivia uma relação abusiva, né? Verdade. Então, gente, esse é o primeiro passo, tá bom? O segundo passo é se manter aberta para essa autoinvestigação. E se manter aberta para investigar o que você está fazendo para criar os seus próprios sentimentos. Ou seja, como é que você está alimentando essa vítima hoje na sua vida? Como é que você está alimentando essa pessoa abusiva hoje na sua vida? Como é que você pode estar alimentando a ajudadora na sua vida? Tá? Se manter aberta. Por que eu falo se manter aberta? Porque não é fácil, gente. Muitas das vezes não é fácil entrar em contato com as nossas sombras. Muitas das vezes não é fácil entrar em contato com as nossas falhas, com as nossas vulnerabilidades. Não é fácil. Só que só a gente pode fazer isso por a gente mesma. Então, se você por acaso não está vivendo algo gostosinho, algo confortável, não tem outra forma, não tem outra maneira de você mudar a sua vida a não ser pegando as rédeas e falar: não, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. Eu sou capaz, eu vou fazer isso, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui e eu vou começar agora mesmo, entendeu? E fecha contigo, bota aí essa missão na sua vida e não desiste. Não desiste, porque uma hora vai virar o jogo, né? Então, esse movimento de assumir a autorresponsabilidade é um movimento de amor, é um movimento de fluxo de amor, é um movimento do primeiro passo na sua jornada para virar esse jogo na sua vida, para virar esse jogo nas suas relações. E o terceiro passo primeiro foi aprender a tomar consciência do que você está sentindo. O segundo, se manter aberta para investigar seu mundo interno e para se observar como você alimenta os jogos emocionais nas suas relações e com você mesma. E o terceiro, adotar novos comportamentos a partir disso. Como assim, Cami? Que comportamentos? Bom, se eu identifiquei que eu me sinto violada, que eu me sinto injustiçada, quando eu abro mão de alguma coisa que é muito importante para mim, para atender o meu filho, que sempre se mete nos mesmos problemas, que sempre deixa o rabo solto na mesma situação, eu preciso dar um ponto final nisso. Eu sou a única capaz de fazer isso. Porque a vítima, gente, ela não vai achar desconforto na vida dela, muito provavelmente, tá? Porque se toda vítima tem do lado um ajudador, qual é o desconforto? Se ela não faz nada e o outro faz por ela? Então, se o filho é irresponsável sempre, eu vou lá e dou um jeito no que o meu filho está fazendo comigo, qual o impacto que vai ter para o meu filho, das consequências sobre os atos dele, na vida dele? Nenhum, né? Então, a vítima, muito provavelmente, ela vai demorar, ela vai começar a tomar ciência do que está rolando quando começar a entrar com a raiva, né? Quando ela entrar em contato com essa raiva de, nossa, nada acontece na minha vida, eu tô parada aqui no mesmo lugar, não tenho força para agir. Ela pode entrar, mas a gente que é a ajudadora da parada, a gente tem na mão esse poder. Se eu paro de ajudar a vítima, eu me mexo e a vítima vai se mexer de alguma forma. Na hora que começar a doer na vítima, a vítima vai se mexer. Então, isso que é adotar um novo comportamento. Eu não vou mais cuidar do problema que fulano faz igual toda vez e eu tenho que ir lá solucionar, porque ele nunca dá conta. Então, eu não vou pagar mais o empréstimo que o meu marido fez trocentas vezes e ele não consegue pagar e só troca de emprego. Não, entendeu? A mudança está nas suas mãos. Você precisa mudar esse jogo. Enquanto você continuar com essa disposição, essa disposição de salvar o outro, de cuidar o outro, de fazer pelo outro, o outro não se incomoda.
de jeito nenhum, aquilo não afeta ele, tá? Então, é por aí que a gente vai começando a modificar isso. É importante também você olhar os seus sentimentos. Isso está dentro dos 3 passos que eu falei aqui. Só estou aqui trabalhando mais alguns pontos para você ter um pouco mais de clareza. Então, é bem importante você olhar os seus sentimentos, como eles vêm, como esses sentimentos vêm para você, como você recebe esses sentimentos, como você se trata, se acolhe. Se você não acolhe, por exemplo, essa semana eu compartilhei algumas vezes nos meus stories que eu estava me sentindo muito ansiosa. Muito ansiosa, porque a gente não está vivendo um momento nada fácil, né, gente? Se eu não tivesse os meus desafios pessoais, só o que está acontecendo no nosso país e no mundo já seria motivo suficiente para eu estar em ansiedade. Mas eu também estou vivendo os meus desafios pessoais, óbvio, como todos aqui na face da Terra, eu acredito, porque se a gente não tivesse mais desafio, a gente tinha se iluminado, virado estrela, sol, não sei, né? Então, eu estava muito ansiosa. Fosse um tempo atrás, antes do meu processo de autoconhecimento, o que eu ia fazer? Eu ia fingir que eu não estava ansiosa, eu ia fingir que aquele sentimento não estava ali me cutucando, que aquele mal-estar não estava vindo, que meu peito não estava apertado, porque eu ia estar igual um trator fazendo as minhas coisas no trabalho focado, que é uma característica dos ajudadores. Geralmente, eles são muito workaholics. Então, eu ia estar no meu trabalho, porque eu tenho, porque tem boleto, porque eu tenho que pagar, porque tem isso, porque tem aquilo, tem filho, tem blá, blá, blá. Eu ia estar aqui contando as minhas historinhas para eu não mudar e continuar na pressão que eu sempre me colocava. E a ansiedade, ela ia sair por algum lugar aí, né? Geralmente, eu ia beber, era uma fuga que eu usava muito para lidar com a minha ansiedade. Chegar à noite, vou tomar uma coisa, uma cerveja, uma caipirinha, ou eu ia sair para dançar, extravasar, tudo bem, dançar é ótimo, é uma forma legal, mas eu não ia ficar com essa ansiedade aqui na minha frente, né, me perguntando, e aí, o que eu faço com essa ansiedade? Como é que eu posso melhorar essa ansiedade? De onde vem essa ansiedade? Como eu faço agora? Então, essa é uma postura de quem decidiu mudar, de quem decidiu cessar o relacionamento tóxico que tinha consigo mesma. Né? Eu era extremamente tóxica para mim quando eu decidia não abraçar essa minha parte que sente, né? Então, uma outra coisa que está envolvida aí nesses 3 passos é o seguinte: você pode deixar de focar no seu parceiro, no seu amigo, nos seus vizinhos, no seu filho, na sua família, no seu pai, na sua mãe, e olhar para você. Quando seu pai, a sua mãe e essa galera toda fizerem alguma coisa que dói seu coração, você pergunta: por que será que eu permiti que eles fizessem alguma coisa que doeu meu coração? E aí é uma pergunta para tomar responsabilidade. Se você permitiu, como é que você faz para deixar de permitir, né? Então, essa é a verdade. A única que tem chance de mudar a realidade que você está vivendo é você mesma, tá bom? Vou acabar então, gente. Existem muitas intensidades, tá? Com que esses perfis de ajudador, salvador e agressor, eles podem aparecer nas nossas relações, na nossa relação com a gente mesmo e na forma como a gente lida com a vida. Dependendo da intensidade que isso está se manifestando na sua, talvez não seja fácil. Fácil nunca vai ser, mas pode ser que seja extremamente difícil fazer alguma dessas manobras que eu te mostrei aqui hoje, um desses passos que eu te indiquei. E aí, nesse momento, é muito importante você buscar uma ajuda, tá? Se você quiser falar comigo no direct, você me chama. Se eu conseguir te ajudar de lá, eu vou te ajudar, com certeza. Mas, às vezes, é necessário realmente um atendimento de uma pessoa com um pouco mais de tempo exclusivo para você, tá? Uma pessoa especializada nisso. Tá bom, gente? Bom, esse era o recado que eu queria deixar aqui. Esse era o contexto que eu queria trazer sobre os jogos emocionais e a forma como eles atuam nas nossas relações e na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a companhia de quem esteve aí comigo, tá bom? E na próxima quinta nós nos vemos. Grande beijo e até lá!